Fala pessoal, começando a nossa nova temporada, aqui o programa do Frota, pela Frota TV, certo? Essa é a nossa 5ª temporada, eu sempre recebo personalidades, jornalistas, gente que influencia na sua opinião, políticos, recebo gente... aqui está aberto, é um programa extremamente democrático, é muito bom estar de volta com essa temporada e eu estou estreando essa temporada, né, acompanhado aqui do jornalista Medina, um dos principais jornalistas da cidade de Cotia e região. Tudo bem, Medina? Tudo bom, Frota? Tudo bom? Tá tudo tranquilo? Tranquilo. Então hoje estamos entrevistando uma personalidade da televisão brasileira aí, que é o Xaropinho. É uma honra ter ele no nosso Frota TV. E é uma pessoa que está fazendo diferença aí atualmente, não só na cidade, mas no país inteiro. Legal. É um prazer receber você. Ótimo. E aí o Medina já fez a apresentação aqui do nosso convidado especial do nosso programa de estreia. Ele que, além de uma pessoa que trabalha e faz muito sucesso na televisão com suas intervenções, seu personagem, vocês já sabem quem é, o Medina já falou. Também agora está entrando, né, para a política e é pré-candidato a deputado federal aqui por São Paulo. E a gente vai bater esse papo com ele aqui. Antes, quero agradecer o pessoal da Granja News, né, do Granja News aqui, o Rodrigo. Esse aqui é um jornal que já tinha saído, o outro a gente está na capa também, porque eu recebi aqui o título de cidadão cotiano. Então, sempre um abraço grande aí pro Rodrigo, do Granja News, e também pro Voltão, que aí sim já está aqui atualizado, né? O nosso repórter regional, Alexandre Frota, recebe título de cidadão de Cotia e destaca desafios do Legislativo Municipal. Muito obrigado, Voltão, uma matéria muito bacana. Voltão também, que é um grande parceiro e um dos grandes jornalistas também que nós temos aqui da região com o repórter regional. Medina também tem seu jornal, né, Medina? Qual que é o seu jornal? Notícias da Região. Notícias da Região. Já dá logo o seu arroba. É arroba Notícias no Zap e Notícias da Região no Facebook, com 225 mil visualizações de mês. De Muito página. bom, então. Então é só você acessar, tá aí aqui embaixo o arroba. Muito bem, eu devo chamar de Edu Xaropinho. Como é que eu tenho que me direcionar a você? E obrigado por ter atendido o nosso convite. Para mim é uma honra, obrigado, que Deus abençoe. Pode chamar do que você quiser, Frota. Tá bom. Entendeu? Fica à vontade. Né? Estou me sentindo em casa aqui, então vamos embora. Quantos anos de televisão? Comecei em 97, entrei na Record, né? Certo. De 97 até hoje, então... Mas 98 Xaropinho entrou no ar, então são 28 anos de televisão, mais um de lá de stand-by, 29, né? Entendi. E durante esses anos todos fez uma grande parceria com o nosso amigo, o Ratinho, né? Se tornou um personagem no programa dele imprescindível, né? Você tem... eu acho que é uma arte, essa manipulação de um boneco é uma coisa extremamente delicada, porque você acaba dando vida a um personagem que se torna querido pelo país inteiro, né? Então, como é que é essa responsabilidade e como é que você achou essa voz e achou o personagem? Eu, antes de entrar no programa do Ratinho, trabalhei com a família Barbosa, do Eli Barbosa, né? O Eli Barbosa, sim, aquele grande artista, sim, TV Tutti Frutti, irmão do Benedito Rui Barbosa, que faleceu recentemente. Então eu tava na família lá. E o Eli Barbosa, ele tinha um trabalho com bonecos muito forte, né? Que era a TV Tutti Frutti, que tava na Bandeirantes, né? Foi pro teatro, lançou na Paula Arósio, né? Então, comecei ali com a família. E ali comecei a trabalhar com boneco, depois eu coloquei um teatro de boneco nas escolas, deu muito certo. Entendi. Deu muito certo. Isso 94, né, 93, deu muito certo. Eu lembro que eu estava começando, o Patati Patatá também estava começando nas escolas também. Já aí, o que acontecia? As professoras falavam assim para mim, seus bonecos são bonitos, seu trabalho é legal, vai pra TV que cola. E aí, quando foi em 96, mais ou menos, 97, o Louro José estreou. Né? Com a Ana Maria. E trouxe uma outra posicionamento de boneco na televisão, que não era o boneco infantil, era o boneco amigo do apresentador, né? E aí o Ratinho veio pra Record. Quando o Ratinho vai pra Record, eu falei, esse cara podia ter um boneco, um amigo ali, né? Legal.
Entendeu? E aí Você levou a ideia pra ele? Levei a ideia pra ele, Tá. comecei a frequentar a plateia, o programa lá, eu tinha uma fabriquinha de boneco, Frota, e eu fiquei tão deslumbrado com a televisão, que com esse primeiro contato é deslumbrante, né? É deslumbrante, Aí eu fiquei tão deslumbrado com aquilo que eu dei meu estoque de boneco. Eu tinha 300 bonecos, dei os 300. Caramba! Dei boneco pra todo mundo, recepcionista, segurança, porteiro, Sei. todo mundo dava boneco pra todo mundo. O Lafon foi imprescindível, Tá, o Eduardo meu amigo. Aliás, sem te cortar, eu fui uma das primeiras pessoas a receber o Ratinho na sala de produção, quando ele chegou a primeira vez, inclusive com o Lafon. Eu estava lá trabalhando na época na Record, e aí me colocaram na produção do Ratinho. Eu lembro. Me colocaram na produção, aí eu recebi o Ratinho. É o Ratinho chegando. É verdade, você era uma das figuras que estava ali bem no início. Isso mesmo, verdade, isso mesmo. Cara, verdade, nossa, você trouxe... E aí, o Lafon foi imprescindível, porque o Lafon via meus bonecos, o Lafon chegou pro Ratinho e falou assim, deixa esse garoto entrar aqui a hora que ele quiser, dá carta branca pra ele. E eu comecei a frequentar a Record, sem salário, sem nada. Mas qual eram os bonecos? Não, eu levava boneco, tinha boneco, tinha vários. Elefante, girafa, papagaio, eu levava de tudo, bicho. E esses bonecos tinha uma pessoa que fazia pra você? Não, eu levava pros caras ver o design, a arte, a escultura. Eu manipulava também. Eram os bonecos que eu usava na escola, nos meus teatros de escola. Perfeito. Eu tinha uns 50 bonecos de personagens, mas eu vendia bonecos, tinha uns 300 pra vender. E aí eu dei tudo nessa brincadeira e o Gugu levou o ET e o Rodolfo embora. Sei. E quando levou o ET e o Rodolfo embora, ficou aquela lacuna, né, de espaço lá, o que vai colocar aqui? Aí eu colei no Ratinho, né, na hora e falei, ó, boneco é propriedade intelectual, é marca, tem dono, você tá entendendo? Então, se eu quiser sair do programa, né, eu vou embora, o boneco fica, você põe quem você quiser pra manipular. Claro. E como ele tinha acabado de ser traído ali pelo ET e o Rodolfo, que abandonou ele, né, no auge. No meio do caminho. No meio do caminho, ele falou, pô, vamos fazer isso, põe o boneco no ar. Mas o Ratinho chegou um momento que ele falou assim, ó, você quer o boneco pra você? Você quer o xaropinho? Eu falei, não quero não, o xaropinho é seu. Eu me sinto como um arquiteto que constrói uma casa pra um proprietário. A casa é do cara. Claro. Entendeu? Eu só desenhei lá e, entendeu? E falei, o boneco é seu. Até porque o boneco tem tanta personalidade como o Ratinho, tinha bigode, cacetete, barrigudinho, isso não sei mesmo, o quê. Isso mesmo. Eu falei, o boneco é seu. E aí criou essa amizade, essa parceria, esse respeito, né, e admiração que a gente tem um pelo outro até hoje, e tá aí, cara, 28 anos que a gente tá junto, e o Ratinho, preciso nem falar, né, Claro, figura parceiraça É. e tal, e me deu toda a liberdade de fazer o que eu precisasse, entendeu, e nunca tivemos uma rusga, nada. E as suas intervenções ali, você tá solto ali. Improviso total. Você improvisa. Em cima do que qualquer um fala, você tá autorizado ali. Sofri um pouco quando acabou o DNA, porque a minha matéria-prima de comentário era o DNA. As bizarrices do DNA, porque aquilo é muito bizarro, né? Então quem tá ali e tem um pouco de sensibilidade consegue fazer um comentário engraçado. Aquela conversa de boteco, né? Sim. E aí, quando o DNA acabou, eu falei, putz, aí acabou o DNA. Pra onde que eu vou agora? Aí tudo era bullying, aí não podia fazer nada, eu fiquei meio perdido. Mas depois a gente se reencontrou de novo. Nessa época eu pedi a conta pro Ratinho, eu falei, Ratinho, eu estou me sentindo totalmente improdutivo aqui. Fora do falei, roteiro. Não tô mais agregando, não tô mais somando, eu vou embora. Ele falou assim, se você quiser ir embora, você pode ir, mas eu não vou te mandar embora nunca, ele falou. Entendi. Então fica aí, entendeu? Se reinventa, se vira. E, legal, cara, eu fiz 5 vezes isso. 5 vezes eu falei, vou embora. Ele falou, não vai, fica aí. Entendi. E aí, eu achei isso de uma grandeza, assim, sabe? Absurda, né? Mas o Ratinho sempre foi assim, né? Foi assim. Quem conhece ele de perto sabe como é que ele é, né? Outro momento, assim, de uma grandeza absurda, desculpa, Medina, só pra você entender com quem que a gente tá lidando. Minha esposa foi cometida de câncer e precisava cuidar dela. Certo. E o Ratinho fala pra mim assim, falou, Edu, a partir de hoje você não precisa mais vir, vai cuidar da sua esposa. O dia que ela estiver bem, você volta. Entendi. Cara, mas aí eu consegui cuidar dela e consegui conciliar, né? Mas eu cheguei a faltar um mesinho ali pra ajeitar todas as coisas em casa. Mas isso pra mim é de uma nobreza de espírito assim que não tem tamanho, né? Entendeu? Então o Ratinho ele mas você era o que você esperava? Porque você começou, Eduardo, que nem com os bonecos, certo? Era o que você esperava? Era o que você sonhava? Ou você, na verdade, você foi e foi uma coisa que deu certo ali, que o Ratinho falou, eu preciso de você aqui. Medina, eu sou péssimo em planejamento. Tudo que eu planejo dá errado. Puxa, não é possível, sério? Entendeu? Eu cheguei até aqui porque tudo é errado.
Continua assim, né, Frota? Não, é verdade. Eu apolo uma coisa, eu tenho minhas ideias são tudo meio furadas, assim, entendeu? Então, assim, eu tô meio Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Mas dentro da fé cristã, eu entendo isso como um direcionamento de Deus. Não é minha vontade, é a vontade de Deus que vai indo. Claro que eu sou pastor. Então, se eu tivesse que direcionar o Xaropinho, eu direcionaria ele dentro da televisão para uma situação com um pouco mais pedagógico, um pouco mais cristão, vamos falar assim, entendeu? Construir valores na criança. Eu iria para esse lado, tá entendendo? Foi pro lado que o Ratinho conduziu, ou que Deus conduziu, que pegou muito mais, deu muito mais certo. A minha ideia não era uma ideia que, sei lá, que daria o resultado que deu. Se o Xaropinho é isso hoje, deve-se a direção do Ratinho. É de uma grandiosidade, né, o personagem, né, esse personagem, assim como o Louro José lá da Ana Maria, e para quem não lembra, eu vou entregar a minha idade, né, teve um boneco também chamado Topo Gigio, né? Que também fez muito sucesso lá no final dos anos 60, início dos anos 70, o Topo Gigio. E, cara, eu acho assim, quando você pega um personagem desse, né? E você consegue a química junto ao apresentador, e você conseguiu isso junto com o Ratinho, e a Ana Maria conseguiu isso junto com o Louro José, cara, se torna você vê ali um personagem vivo. Você não consegue, inclusive você não consegue ver o programa sem ter as intervenções, né? E são intervenções que aí eu acho que é um jogo de teatro teu bacana, que é um jogo cênico, teatral de improviso, né? Porque você tá ali, você tá antenado, por exemplo, você sabe que é o Alexandre Frota que tá ali, vai bater um pau, mas você vai no improviso em cima, né? E para quem não sabe, improvisar é difícil. Você tem que saber improvisar na hora certa, saber ter o Ratinho, no caso dele, o Ratinho tipo um levantador, levanta a bola, ele vem e corta. Além de criar um personagem simpático, né, que todo mundo gosta. Então, eu acho que esse personagem aí, ele é inesquecível, não dá pra gente, né? O Xaropinho é uma figura. Ontem eu fui numa igreja ontem à noite levar ele, o pessoal pede pra eu levar, eu levo, faço a brincadeira, né? Aí eu falo assim pro Xaropinho, vai ficar falar bobagem que Deus tá aqui, viu? Deus tá aqui? Tá aqui, Xaropinho. Mas se eu falar, ele ouve? Ele ouve tudo que você fala. Ah, é? Tô ferrado, Medina. Então fala com Deus e peça perdão das besteiras que você falou. Mas não tem assunto. Fala o que você sente. Ah, o que eu sinto? Eu sinto ódio da Noruega. Leva o ralo. Não, deixa o ralo aí, Xaropinho. Miserável. Que isso, cara. Então assim, você vai... Muito bom. Não, e a expressão, né? Porque o que você fala, a gente vê na cara dele essa... Então, o segredo do Xaropinho é o olhar, Frota. Normalmente, quando o cara faz um boneco, põe o olho assim de qualquer jeito. Eu quis colocar o olhar de tal forma que ele o boneco olhando pra gente. Pudesse realmente ter a sensação olhando pra mim de que agora, tá olhando. Entendeu? Aí você mexe na mão, olha pra sua mão, olha pra você. Então, essa... E outro detalhe, cada abrida de boca é uma sílaba que é dita, então... Casa! Entendeu? Então, eu não fico abrindo aleatoriamente. E outra coisa, não levanta o focinho, se abaixa o maxilar, entendeu? Tem um monte... Entendi. Aí quando você junta tudo isso pra você, aí você tem você chega bem próximo daquilo que é a vida do personagem, né? E essa tranquilidade de olhar, ter defeito... Entendeu? Eu não sei. Você não sabe nada. Eu não sei. Que fedor é esse? Eu não lavei o pé hoje. Tá vendo? Então você, sabe, você humaniza a pessoa. Ele é humanizado. Você matou a chave. E você coloca ele assim, na mão por trás, é isso? Isso, coloca aqui, vem daqui do fiofó dele, até o meu dedo vem até aqui, até a polegar aqui embaixo, né? E é isso, cara. Essa mão direita você sempre faz com essa mão. Sempre com a mão direita. Pra ele ter a vida nesse nível de qualidade, tem que ser a mão direita. A esquerda faz, mas a qualidade de vida do personagem cai. Entendi. Muito bom, cara. E aí já deu tendinite, bursite, já deu de tudo. É um artista nato, né, Frota? Um artista nato. É demais, né? Porque não é fácil, pode parecer fácil para mas não é fácil. Ficar no programa pra gravar, né? As horas de gravação, deve cansar o... E a voz você foi testando? Então, essa voz eu fui testando e
o laboratório foi a escola. Quando eu fazia show nas escolas, eu tinha 50 personagens, 50 vozes, e o personagem que mais agradava era um garoto chamado Minduim, que tinha essa voz e essa personalidade. Quando o Xaropinho nasceu, eu não precisava mais ficar inventando história. Já sabia qual voz que a criançada gostava e qual personalidade que agradava. Eu peguei esse aqui, botei no Xaropinho, acabou. Muito bom. É demais. Ele é vivo, né? Ele é vivo. E é bonitinho. Eu assisti a vida toda também. Quando tinha as brigas do DNA, lembra as brigas do DNA? Você fazia isso. Nossa, bate na mulher, o Mac xinga ali, era fantástico, né? O mundo mudou tanto que o DNA teve que sair de cena. Lamentável. E ficou muito barato, né? Hoje, com R$300 você faz o DNA. Tu faz o DNA. E esse design, aquela primeira imagem do Xaropinho, quem desenvolveu foi a Brinquedos Estrela. Tá. Você chegou a lançar? Lançou, né? Lançou, vendeu 300 mil bonecos. Foi um grande sucesso. Então, o Xaropinho projeto. Você sabe que na Casa dos Artistas, em 2001, antes de entrar, eu tinha assistido o Náufrago com Tom Hanks, né? E aí, começou a Casa dos Artistas, eu tô lá dentro e tudo, e aí um dia eu pensei assim, eu falei, cara, eu vou conversar com algum personagem meu. E aí eu lembrei do Náufrago, que conversava com o Wilson, a bola, né? Aí eu peguei um melão, fui pra dentro do banheiro, peguei o lápis de olho das meninas e fiz o olho, o nariz, a boca, e apelidei de Silvio Mellow. Louco, Silvio Mellow. E aí eu saí de dentro do banheiro, comecei a conversar com ele. Você acredita que no dia que eu fiz isso, depois a direção do SBT me falou que no dia que eu fiz isso, o filme que estava programado para passar pra gente lá dentro, pros candidatos, era o Náufrago. Eles tiveram que mudar o filme, porque senão iam achar que o Frota fez um personagem antes do filme. E aí eu comecei a conversar, e aí no primeiro dia o Silvio entrou no vídeo, e aí eu naquela ânsia de, será que o Silvio não vai falar nada do Silvio Mello? E aí fiquei naquilo, e aí daqui a pouco ele conversando, e eu falei, ô Silvio, eu queria te apresentar. Ele falou, não, depois eu falo contigo sobre isso. Me cortou, sabe, assim, eu falei, nossa. E aí daqui a pouco ele entrou no personagem. Aí quando ele começou a falar do personagem, enfim, eu levei o personagem, eu acho que ele apareceu um pouco depois do meio do reality show até o final. Então eu fiquei pelo menos uns 35 dias com esse personagem. Quando eu saí, o Silvio já tinha fechado com a Estrela o contrato, o Silvio Mello. Era um sucesso absurdo. O Silvio me chamou e falou, tem um contrato para você assinar aqui. E aí eles pegavam, era um melão que você montava a boca se você queria, sorrindo, triste, gritando, os olhos foi muito legal, cara. Eu montei essa coisa em cima do Náufrago, né? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente tá com 20 minutos aqui de bate-papo, que tá bem bacana. Eu queria saber o seguinte, da televisão para a política, você nesse momento é pré-candidato a deputado federal, em um momento delicado da política brasileira, aonde a gente sabe da polarização que existe no país, direita, esquerda e etc e tal, e você se lança saindo em termos, que eu acho que dá para conciliar, a gente estava até conversando ali, mas você está buscando um novo caminho, um outro caminho. Como é que é isso e como é que surgiu essa situação de você querer ser deputado federal? Já foi vereador? Não, nunca fui. Nem deputado nem estadual? Político, nunca, nada. E aí vai direto para deputado federal. Vai fazer igual como eu fiz. Eu fui direto para federal. As pessoas sempre falam para mim, tinha que ter passado antes aqui, ali, não sei o quê. Enfim, como é que é isso na tua cabeça e por quê? Olha, é o seguinte, eu venho de uma família de pastores. Eu tive uma experiência com Deus muito forte quando eu tinha 16 anos de idade. Eu tive uma cura, né? Uma cura sobrenatural. Eu fui cometido de diverticulite e Deus me curou, né? Não fiz absolutamente nada, os médicos me desenganaram, Deus me curou. E isso destampou o meu cérebro, assim. Isso fez uma coisa assim na minha cabeça, assim, que virou uma chave muito forte. E a partir desse momento, eu tinha 16 para 17 anos. Eu conversei com meus pastores, com meus pais na ocasião,
eu me mudei para uma comunidade. Tá. Eu fui lá morar lá no Jardim NPS, no Morro da NPS em Mauá, Jardim Zaira, né? E fiquei lá 3 anos, num favelão lá, entendeu? Lá em cima, lá no morro, morando no fundo da igreja. Vinha para casa esporadicamente, mas eu ficava mais lá. E eu fiz isso por uma necessidade que me sobreveio, Frota, de pregar o evangelho, de procurar ser útil. Tá. Me veio essa necessidade. Ninguém botou isso em mim, a chave de que Deus era real virou. Falei, se Deus é real, e eu tendo contato com a palavra de Deus, vindo com aquela coisa do evangelho, né? Porque na onde que você serve a Deus? É no próximo. Claro, você tá isso mesmo. Não tem conversa. Isso mesmo. Né? Então eu fui pra favela. E aí lá na favela fizemos uma revolução. Eu sou músico, desenhista, dei aula de música, aula de desenho, fazia um monte de coisa lá, fazendo mutirão para construir casa de alvenaria. Aquilo entra no DNA da gente, né? E aquilo mexeu comigo de tal forma que eu nunca mais parei de ficar próximo do terceiro setor. Ok. Que é o setor de associações, de ONGs, né, instituições e tudo mais. Desde então, eu venho visitando casas de recuperação, casa de recuperação de infratores, de menores, FEBEMs, esse tipo de coisa, presídios. Sou uma pessoa que visita presídios, eu evito tirar fotos desses lugares porque eu não quero expor ninguém, né? Claro. Mas eu sou uma pessoa que visitei muitos presídios, visito UTIs de hospitais, creches, UTIs de criança com câncer. Então, visito de tudo que você pode imaginar. Entendi. E isso sempre foi minha rotina, entendeu? Então, visitar igreja, comunidades, lugares afastados. Tenho prazer em ir em lugares afastados. Me dá prazer de verdade, entendeu? Eu tenho alegria de ir. Por exemplo, eu fui convidado nos lugares mais legais que eu fui, Ribeirinhos, lá do Rio Pará, subimos um rio, sabe, 5 horas dentro do barco, chegamos numa comunidade, começa a vir um monte de voadeirinha, né, encosta lá, e o pessoal queria ver o xaropinho, então, com o xaropinho, ele é essa chave que atrai as pessoas, eu posso levar alegria e falar de esperança e fé. Então, isso pra mim, é uma coisa assim, que pra mim produz sentido. Então essa produção de sentido resolve o teu problema de vida. Né? Então eu sempre fiz isso. Quem externou isso, mostrou um pouco disso, foi o Danilo em 2016, o Danilo Gentili. Falou, esse cara visita a igreja, ele faz isso, aí mostrou um pouco isso, a agenda apertou, já tinha uma agenda mas a agenda apertou mais. E então eu vinha fazendo isso, mas quieto na minha, sempre fiz isso. Fui presidente de Instituto Xaropim durante 10 anos, né? Nunca recebi uma emenda, sempre ia nos amigos e falava, você não pode dar uma cesta básica, você não pode dar isso. Ajudar. E o principal atividade do meu instituto era arrumar fralda geriátrica para asilos e hospitais. Esse é o principal. Então 10 anos eu fiz isso, né? E aí, cara, sempre recebendo convite para política e declinando os convites, nunca me interessei, né? E sempre tive um pouco de resistência com política, né? Mas quando a minha esposa foi acometida de câncer, eu precisava ficar com ela o tempo todo no quarto, não tinha o que fazer. Comecei a ler, né? Comecei a ler filosofia e tal. E aí eu falei, vou me matricular numa faculdade de filosofia, vou estudar filosofia. Aí eu, cuidando da minha esposa, eu fiz uma faculdade de filosofia, fiz uma faculdade de história, fiz uma bacharel em teologia e fiz uma graduação livre em psicanálise, fiz 3 pós-graduações e fiz um mestrado em educação. Perfeito. Você tá entendendo? Foi 10 anos de estudo. Grande currículo. 10 anos de estudo seguido ali, porque eu peguei prazer nisso. E aí também eu percebi a importância de subir num altar, num púlpito de uma igreja e não falar groselha. Transmitir uma mensagem do evangelho que seja uma mensagem mais próxima daquilo que é a genuína mensagem do Cristo, né? Então isso me serviu para isso e eu uso isso até hoje. E aí o que acontece? Aí eu dei um salto na questão de capacitação, de preparo, na visão de mundo, porque isso te dá outra visão, né? Abre bem, né? Abre bem a visão, abre tudo, sei o quê. E aí, tô na minha, continuo recebendo convite, declinando. Fui levar um documento do Ratinho lá pro Formiga, alguma coisa, uma mensagem. O Formiga, o Ratinho mandou, não sei o que lá. Aí o Formiga fala assim pra mim, você não quer sair deputado federal? Aí eu falei, convida o Ratinho. Fala com o chefe. E eu falei, fala com o chefe, assim, Frota, porque hoje eu tô com a minha vida tão tranquila, cara. Minha casa paga, meu carro pago, tudo certinho, sem dívida, sem nada, minhas filhas tudo criadas. Minha filha tem 25 anos, tá casada, outra tem 19, tá formada. Não preciso de nada. Vou me meter nessa. Vida totalmente tranquila, mas eu continuo fazendo minhas coisas, continuo fazendo minhas visitas. Eu falei assim pra ele, convida o Ratinho. Até botei o Ratinho. E fiz isso numas de
numas assim de... cara, fala com alguém da qual não pode ter enrolação. Não pode ter furo na água. Fala com uma pessoa que você deu a palavra, velho. Se deu, tá dado. Entendeu? Não tem conversa. Não tem volta. Não tem volta. O objetivo foi um pouco esse, assim, sabe? E qual a minha surpresa quando o Ratinho falou assim, deixa eu falar com o Eduardo. Aí, oi, Ratinho. Ele falou assim, ó, falei com o Formiga, da parte dele tá tudo certo, a política precisa de gente igual você, se você decidir sair, você tem o meu apoio, sou seu cabo eleitoral. Liberou. Falei, uau! Liberou você. Falei, meu, eu como uma pessoa de fé, Frota, sei reconhecer quando eu tô diante de um milagre. Claro. Você tá entendendo? Claro. Pô, Ratinho nunca falou isso pra mim. Claro. Ratinho chega e fala, você é seu cabo eleitoral, vou te ajudar, vou pedir voto, na propaganda eleitoral gratuita eu vou entrar lá, vou falar isso aqui, porque eu tô há 30 anos com ele, ninguém melhor que ele que sabe sabe o time da parada. Da minha conduta e tudo. Do outro lado, tem um presidente de um partido que tá dizendo que vai me dar o apoio necessário. Presidente estadual do partido, que é o Wellington Formiga, atual prefeito de Cotia, da cidade de Cotia. Que vai dar a estrutura necessária para que a coisa aconteça dentro ali das 4 linhas, tudo certinho, não sei o quê. Pô, então, tô diante de um milagre. Tô diante de um milagre. Claro. Isso aqui é uma coisa que não acontece. Não acontece. Eu falei pra ele, então, diante disso, eu aceito. Eu aceito. Aí o Formiga começou a me instruir. Então faz assim, vai aqui, fica quieto, aguarda isso, não sei o quê, bababá. E fui falar com o Ratinho. Falou, você tá bem? É isso mesmo? Não sei o quê. Ele falou, não, Edu, eu tô aqui, eu tô contigo. E o SBT tá contigo, e vão pra cima, e não sei o quê. Tal. Aí eu percebi o Ratinho mais animado que eu. Aí eu pensei o seguinte, Frota, você me corrige, você já esteve lá. Claro. Falei, olha... eu vou estar num gabinete. Eu falei pro Ratinho o seguinte: eu entro se você estiver comigo. Se você for comigo, se eu falar que é o gabinete do Ratinho, você participar comigo, eu poder ter liberdade de ligar pra você, falar o que tá acontecendo. Aí ele falou assim: não, eu tô com você. Eu falei, então, velho. Falei, o meu gabinete vai ser o gabinete do Ratinho, entre aspas, né? Falei, não deixa de ser, né? Porque não deixa de ser, por causa da fidelidade. São 30 anos, é um casamento, cara. Claro, é um casamento. Claro. Eu falei, poxa, eu tenho um gabinete do qual eu posso compartilhar tudo que está acontecendo e ser mentorado por uma mente dessa, né? Ter esse apoio, sucesso, de inteligência política. Falei, meu, eu vou nessa. Falei, tô dentro. Então eu aceitei por conta de todo esse contexto que aconteceu. Você vê que eu tive que falar da minha doença, eu tive que falar de Mauá, do terceiro setor, dos estudos, da doença da minha esposa, para poder entender isso. Então não é uma coisa assim de cair de paraquedas. Entendi, não é entendi. Você está se preparando para isso. Muitos anos. Tá se preparando não só emocionalmente, mas está se preparando de maneira... De conhecimento, capacitação, tudo. De capacitação para você poder chegar lá. Não é uma tarefa fácil, eu posso te falar isso, não é uma tarefa fácil, uma tarefa complicada. As pessoas sempre, toda vez que eu vou fazer um podcast, que eu vou ser entrevistado, que eu estou no teu lugar, as pessoas sempre perguntam assim, é mais difícil na política ou na televisão? Aonde que a puxada de tapete maior, né? É maior. E eu vou te falar que nos 2 lugares são. A puxada só é diferente, entendeu? Mas são. E acho que você, com essa força, né, do Ratinho, com a força dos teus companheiros, da tua equipe, e também do Wellington Formiga junto ao PDT, ao Lupe, né, que é o grande cacique do PDT, enfim, eu acho que você consegue fazer. Você consegue chegar lá. É uma campanha tiro curto, você sabe disso, então você tem que estar bem preparado para você poder justamente quantificar pessoas em torno dos seus propósitos. Você é um cara extremamente equilibrado, não tem nenhuma mancha no seu currículo, entendeu? Tem um personagem de sucesso, você fala para idoso, para criança, para jovens, e eu acho que é um caminho a ser seguido. Eu acho que você... eu vi aqui algumas pessoas contigo na tua equipe falando, né? Hoje tem show, amanhã tem... Tu não sai da estrada. Irmão, se eu puder te dar um toque de agora até o final... não tem alívio, entendeu? Tem que ir, porque para sua vaga tem 500 querendo, entendeu? Então, não tem como aliviar, não existe mais dia fácil. Até chegar a hora, todos os dias serão difíceis.
cada dia com o seu diferencial, mas todos os dias serão difíceis, porque ser deputado federal é o que dá dinheiro pro partido. Entendeu? Sem desmerecer deputado estadual, até porque eu quis ser deputado estadual, não consegui me eleger depois que eu fui deputado federal, por causa dessa guerra toda, polarização e etc e tal, mas o que leva dinheiro para o partido, o que leva o partido a crescer, o que leva o partido a se tornar conhecido, ter portas abertas e etc e tal, chama-se deputado e deputada federal. Entendeu? Então, a responsabilidade é muito grande. Além de que, né, você tem princípios, você sabe que a bancada evangélica é uma das mais fortes que tem, se não for a mais forte. Entendeu? Tem a bancada do agro, tem a bancada que eles chamam da bala, né, que é a bancada dos delegados, sargentos, capitão e tenente, etc e tal, mas a bancada evangélica, ela realmente é uma bancada que todo governo tem que estar alinhado com ela, porque ela decide muita coisa dentro do plenário. E com o seu histórico, né, de pastor, né? Isso. Provavelmente, independente de você estar no PDT, no PSDB, você acaba sendo absorvido, né? Sendo absorvido e acaba procurando aquele ninho ali, né, para ficar ali na bancada evangélica. É uma bancada muito forte, uma bancada muito centrada nas pautas de costumes, nas pautas conservadoras, né, e que decide. Eu tenho amizade com muitos deles lá, inclusive na época que eu estava lá, toda quarta-feira eles fazem um culto na própria Câmara, eles separam uma sala, então tem um culto, eu fui umas 2 ou 3 vezes lá, porque realmente lá você vai precisar de todo tipo de proteção, né, e equilíbrio, né, para você poder transitar, porque aos poucos você vai entender como é o funcionamento da Câmara Federal, você vai entender o quanto você tem que estudar, principalmente a gente que vem da televisão. Isso é um toque que eu, se você me permitir, eu vou te dar. Por favor. Quando eu cheguei lá, né, as pessoas olham para você como vão olhar para você também e vão falar, cara, mas o cara veio da televisão, o que esse cara quer aqui com a política e tudo? Então, a sessão da Câmara começava 2 horas da tarde. Eu chegava às 8 na Câmara, me juntava com os técnicos da Câmara, me juntava com os técnicos do partido, pegava a pauta e falava, vamos lá, eu quero entender essa pauta aqui, a número 1. Eu penso sobre isso, eu penso assim. Como que você, técnico da Câmara, vê isso? E você do partido? E o partido vai orientar como? Aqui. Sim ou não? O partido vai orientar sim. Puta, mas eu tenho dúvidas sobre ela e tudo. Então eu quero entender mais. Me convençam aqui. Então eu fui estudando, cara, muito. Porque na hora que você... Mas você foi um ponto fora da curva. As pessoas não... Então, porque na hora que você se inscreve para falar, seja contra ou seja a favor, você não pode subir lá e a pessoa olhar para você. Tem 513 águias lá dentro. Nossa. Entendeu? Você não pode subir lá com a imprensa toda focada em você, televisão e tudo. Você não pode subir lá e não saber falar sobre aquilo que você se inscreveu. Se você se inscreveu para falar contra, você vai ter que convencer ali, vai ter que falar contra. Se você se inscreveu para falar a favor, você vai ter que falar a favor. Mas falar de uma maneira que as pessoas falem, não, realmente esse cara faz sentido, estudou, sabe, tá dentro. Então, é uma coisa que pra gente que vem da televisão é um toque, entendeu? Assim, é você se concentrar nisso, nesses estudos, sabe? Pelo menos no primeiro ano, para você entender o que vai acontecer. Porque na hora, Edu, é a guerra, meu irmão. Pensa numa guerra. É uma guerra. É o cara, subir aqui, eu vou arrebentar o Edu lá do outro lado. E vice-versa, entendeu? Então você tem que saber falar sobre aquilo e as pessoas falarem, não, esse cara realmente, ele entendeu. Eu até não concordo com o voto do Edu. O Edu tá falando contra esse tema. Eu sou a favor do tema. Mas, tem um ponto de equilíbrio aqui, que o Edu tá
Tá colocando, que é uma visão dele, é uma opinião dele, entendeu? E você saber transitar com o teu líder também do partido, né, dentro da Câmara, para que você tenha sempre as chances, né, de relatar, de apresentar projetos e etc e tal. Não é fácil você se tornar um relator, não é fácil você apresentar projeto e protocolar, você pode fazer até 1000. Entendeu? O problema é o projeto caminhar caminhar dentro da Câmara, né, nas comissões, e depois ele ir para plenário para ser votado. Então, tudo isso leva um tempo para você poder se encaixar. E fora isso, a gente está num país polarizado, você sabe disso. Um país onde qualquer coisa, o Edu tomou essa água com a mão direita, entendeu? Mas tá assim, o país tá assim. É verdade. Entendeu? E aí isso se torna chato, porque você ainda tem você tem que ter esse tipo de cuidado, de como que você vai caminhar. O Centrão hoje, o Centrão hoje, ele leva para um lado e leva para o outro, entendeu? Ele que comanda, né, porque são muitos deputados hoje no Centrão e que comandam o que vai acontecer lá dentro. Então, assim, é uma tarefa difícil, você será sempre cobrado, né, a partir do momento, porque a gente, quando se torna político, a gente está acostumado a jogar pedra. No dia que você for eleito, no dia seguinte estão jogando pedra em você. Nossa. E aí você tem que estar preparado para isso, entendeu? Para ser preparado para suas atitudes, estar preparado para os seus votos, porque às vezes você está votando com o partido e não é o que o povo quer. Às vezes você deixa de votar com o partido, vota pelo povo e cria uma rusga dentro do partido. Então, cara, não é fácil, entendeu? Mas eu quero, assim, te falar que se você for um cara estudioso, e eu sei que você só a aula que você deu aqui pra gente com as faculdades, mestrados e etc e tal, você não terá dificuldade em caminhar dentro da Câmara, entendeu? Também não é nada que vai te assustar e te deixar... sabe, assim, fora da atmosfera política. Agora eu quero saber uma coisa sua. A gente está aí vivendo esse país polarizado. Eu queria que você falasse da polarização. Eu não quero saber, e aqui eu acho que eu não vou te colocar. Pode trazer mais água aí para ele, por favor. Eu não quero te colocar... Pode colocar. Não, mas não quero te colocar em situações que sejam situações desfavoráveis, até porque você é um pré-candidato, você está iniciando uma caminhada. Mas como é que você enxerga, você como homem, pai de família, artista, empresário, como é que você vê essa polarização, até onde você acha tudo prejudicial, acha que tem que ser assim mesmo? Eu acho totalmente prejudicial, tá? Eu acho que é uma guerra de mentiras. Pega ali, pode né? pegar. É uma guerra de mentiras dos dois lados. Né? Eu sou pastor, então, obviamente, meu posicionamento ele é um pouco mais conservador, claro, né? Mas eu sou um cara do centro, né? Sou um cara de centro. Agora, quando você está na bolha da direita, só chega denúncias, mas chega também 80% dessas denúncias, mentira. Sim. Aí você está na bolha da esquerda, chega denúncias também, mas chega um zilhão de mentiras. Então, essas bolhas são alimentadas por mentiras. Fake news. Haters. Dados errados. A dívida do Brasil estourou, porque no outro não era assim. No outro também tinha uma dívida absurda. Aumentou 0,7%. Sabe? Então, assim... É mentira dos dois lados, e esse tiroteio estressa o país. A pergunta é, a quem interessa, né? Porque o trabalhador tá totalmente fora dessas bolhas, cara. Fora dessa bolha. Tá fora. Você tem total razão. Né? E aí, a pergunta que eu faço é, a fome é de direita ou de esquerda? Você tá entendendo? Então, a fome não tem ideologia. É uma boa pergunta essa. A fome não tem ideologia. Não tem lado. Não tem lado. A vida não tem lado, a fome não tem lado, sabe? A dor não tem lado. Então, assim, a minha candidatura, a minha proposta vai muito nessa direção de, vamos parar de isso não interessa aqui pra gente. Interessa prioridade. É a ponta, prioridade. que é o povo.
Sabe? Eu acho assim que dentro... eu gosto muito de olhar para aquilo que é emergência, que é o necessário agora. Você tá com fome agora? Então, eu tenho que resolver, eu quero pagar o almoço para esse cara aqui agora. Não é porque esse cara levantou uma bandeira progressista que tu não vai ajudar, né? E tem ficado muito assim. Muito. Você é um cara que transita bem com as redes sociais, eu sei disso, e você percebe, né? Porque muita gente, você tá falando de um assunto e o cara entra, não, mas também o fulano só pode ser, sabe? O cara vem com uma vertente que não é o que você tá conversando ali. Ele trava o assunto. Você não tá falando sobre aquele negócio. Aí o cara vem te colocar como, não, mas também você fez o L, mas também você votou no Bolsonaro. Porra, o cara tá com fome, o cara tá morrendo na rua com frio, você vai lá, vai dar um cobertor, vai dar comida, aí é impressionante como tem gente, mas você fez o L. Exatamente. Entendeu? Faz o L, faz o B, entendeu? Ficou chato pra cacete, entendeu? E linkado a esse politicamente correto, você acaba não discutindo o principal, que é como salvar. Solução. Como salvar essas pessoas, entendeu? Só não, claro. É uma pergunta, como é que uma dúvida que eu tinha que perguntar pra você, o fato que me deu a oportunidade de participar desse podcast com você. Claro. Como surgiu essa conexão com o Tia, com o Formiga? E que eu lembro que você ajudou o Formiga quando o Formiga não era nada, né? Quando o Formiga não tinha nada, não era, só tinha o sonho de ser prefeito. Eu lembro que ele sempre falava de você. Como é que surgiu essa conexão, você e o Formiga? Aliás, ele foi convidado para ser secretário de Cultura, não foi? Foi. E aí ficou adjunto. Ficou alguns dias e saiu, Fiquei né? uma semana e meia e eu saí. Foi até bom você tocar nisso, né? Vou responder aqui, já respondo. Beleza. Formiga me convidou, fiquei muito feliz. Aí cheguei lá, vamos trabalhar. Só que é o seguinte, o Ratinho me colocou na televisão e na rádio. A rádio é segunda a sexta, da meio-dia às 2. Pauleira, né? Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo, lá na casa dele, na Lapa. Pra estar meio-dia às 2 na rádio, tem que chegar às 11 horas, tem que sair às 3. Ele opera a rádio da casa dele. Tem a central que sai da Paulista, mas ele participa do programa. Pra ele não ter que ir até lá, claro. Montou um estúdio dentro da casa dele. Muito bom. Era na casa dele. Então tinha que estar todo dia na rádio. Quando eu fui convidado, a ideia era assim, você vai conseguir conciliar. Eu falei, beleza, então eu aceito, porque eu quero trabalhar, né? Eu gosto. E aí eu vou conseguir conciliar. Primeira semana, tentei conciliar, não consegui. Segunda semana, não deu também. Cara, assim, se eu não vou fazer, eu não vou enrolar, eu não vou empatar o projeto, nem vou ser um mau funcionário, pelo amor de Deus, você tá entendendo? Então, se esse cargo aqui, esse dinheiro é do povo, tá aqui, e tem que ter alguém para poder fazer esse serviço com dinheiro do povo, porque é assim que eu trato dinheiro de igreja, de todos os trabalhos que eu faço. Entendeu? Então, eu não consigo dar a resposta necessária que eu gostaria de dar. Então, sai. Claro. Entendeu? Sai, coloca carga à disposição e que tomara que eles coloquem alguém tão competente quanto, melhor que eu até, entendeu? Eu falo, pra mim não vai dar. Com muita transparência, muita honestidade intelectual. Às vezes, infelizmente eu não vou conseguir. Adoraria, mas eu não posso sair da rádio. A gente tá contando comigo lá e tudo mais. E aí foi isso, cara. Assim, aí o pessoal cria um monte de teoria da conspiração. Cara, não dá. O que mais tem na televisão é teoria da conspiração. Se dá, se não dá, não dá. Eu televisão, não sou de sofrer. Rádio. Qual era a tua pergunta? Desculpa. A conexão dele com o Formiga, que é coisa antiga, né? Isso. Estou no SBT, né, trabalhando. Valdeci me liga, secretário de Transporte. Nosso amigo. Nosso amigo, pessoal, com isso há muitos anos. Sempre foi um incentivador para entrar na política, né? E aí ele falou assim, tem um jovem aí chamado Formiga, dá uma atenção pra ele, tá meio perdido no SBT. Aí nos encontramos lá, pois não, o senhor precisa de alguma coisa? Não, eu queria ver o estúdio do Ratinho, aí levei ele lá. Aí andei com ele pelo SBT e criou uma amizade. Tô voltando pra cá, já morava em Cotia. Ah, legal, já morava, não sabia. Eu mudei em Cotia em 2016, acho que foi 2015, negócio assim. Mudei pra cá, eu moro no Jardim Petrópolis, né? Tem uma série de condomínios lá, tem um sobradinho lá. Eu moro lá há 10 anos, eu adoro aquele lugar, a tranquilidade, uma paz, entendeu? E aí, tô voltando pra casa, o meu carro apaga na Raposo. Puxa.
Jogo no acostamento. Quem vem atrás? O formiga. Você tá brincando? Aí encosta atrás de mim. Eu tenho um Fiat Linea. Câmbio dual lógico. Isso é o pior que tem. Bomba. É o pior que tem. Aí o formiga encosta atrás. Oi, meu irmão. Aquele jeito dele. Quebrou o carro. Falei, quebrou o formiga. Quebrou. Aí mexemos lá, o carro pegou e eu vim embora. Aí criou uma amizade. Claro. Que legal. Né? Aí criou uma amizade. Aí eu me coloquei à disposição dele. Eu não entendia de política daqui. Ele falava, grava um vídeo pra mim falando mal, não sei o quê. Eu lembro. Eu gravava com o xaropinho. Vamos arrumar a luz aqui, tá quebrada. Umas coisas assim. Mas eu fazia tudo isso e essa minha postura é uma postura por conta de reivindicar uma melhoria para a população, por um amigo. E a minha ida nas igrejas também nunca foi assim, a coisa venal de eu vou ter que pagar. Nunca teve isso. Sempre foi uma coisa assim de, vou aí, marca, a gente vai. Porque é por causa da produção de sentido que eu tava falando pra você. E aí é isso, cara. E aí criou essa amizade. Vejo ele sempre tentando, sempre me convidando para se envolver com ele. Eu me envolvo até onde eu consigo. Claro. Entendeu? Claro. E sempre uma coisa muito clara, assim, né? E aí foi isso, cara. E aí calhou dele entrar, fiquei super feliz. Nunca fui atrás dele, nunca fui nada. Falando nisso, como é que você está vendo aqui a gestão do Formiga e como que você está vendo a cidade nesse momento? Olha, eu vejo a gestão do Formiga da seguinte forma: o cara extremamente bem intencionado, certo? Tá? Um cara honesto, tá? Um cara que tá lutando contra o sistema e contra contratos viciados, né? Contra tudo e contra todos. Contra tudo e contra todos. Um cara que é mal compreendido. Por quê? Porque quando você luta contra o sistema, você não agrada a todo mundo. Então você vai criar desafetos. E que pegou uma cidade destruída, vamos falar, né? Quando ele assumiu, quando ele assumiu aqui, salários atrasados. Então foi uma luta de salário atrasado. Então é nesse contexto que ele pega a cidade. Com salário atrasado, com rombos e não sei o quê. Aí ele começa a arrumar tudo essa situação. Qual que é a ferramenta que ele tem? A rede social para poder explicar. Tô arrumando, não sei o quê, blá, blá, blá. Aquele jeito dele, entendeu? Sim. Muito humilde, né? E eu acho que às vezes até essa humildade passa uma ingenuidade que acaba atrapalhando um pouco ele, né? Então, eu percebo isso. Aí você tem a burocracia da máquina, porque ele quer fazer, mas a máquina não permite. Não permite, trava. Você tá entendendo? Então, eu percebo isso. Então, eu acho assim que... E aí você tem também uma coisa assim que posso estar errado, mas você tem a questão da pureza dele. Você tá entendendo? Sim. Um cara que, de repente, tem até uma ingenuidade ali, sabe? Entendeu? De querer, né, explicar demais, sabe? Mas pra você, assim, tá tranquilo, a cidade tá caminhando. Não. Eu acho tem assim, problemas. Tem problemas. Claro. Eu acho assim, por exemplo, assim, uma coisa que esses dias eu estava conversando com o Valdeci, sempre que eu vou lá eu levo ideia. Claro. E eu falo a dor do povo. Eu falei para esses dias, você tem que estar mais na rua. Entendeu? Você tem que estar na rua. Falei, põe um gabinete na rua, põe um gabinete na praça. Se não for você o que tiver no gabinete, alguém tem que estar na praça, na rua, faz fila, atende ouvindo o povo. as demandas. Tem que ouvir o povo. Isso mesmo. Eu falei outra coisa, falei, Valdeci, cidade tá... Sabe, tem que botar alguém pra cortar mato aí, tampar buraco, entendeu? Zeladoria. Aí ele me deu um retorno esses dias. A zeladoria foi chamada a atenção, vai melhorar. Então, assim, é óbvio que a cidade não tá do jeito que a gente gostaria. Mas o amigo é isso, né? Eu acho que tu tem que falar o que a galera que tá em volta só pra falar o que tá bacana é fácil. Eu vou no morro do Macaco, falta remédio. Tá faltando remédio lá, velho. Cadê o remédio? Não sei o quê, manda o remédio. Aí eu até dou um toque pro pessoal lá. Falo, cara, mas e você foi entrar? Se eu entrar, eu mando uma emenda pra cá pra não faltar remédio. Sabe como é que eu tenho feito? Eu vou andando pelos bairros, que eu sou um cara que eu fico na rua direto aqui. Trabalho incansavelmente. Eu pego agora, eu faço a pessoa gravar pra ele. Que legal. Grava aqui, você tá com problema? O teu problema é que você não tem remédio, ou você não tem, ou a árvore tá caindo na tua casa, seja o que for, é isso. Grava aqui, prefeito. Prefeito, tô aqui com a dona Maria, ela mora no bairro tal, tem tanto, a idade dela é essa, e ela vai te mandar um recado. Eu mando. Aí quando eu faço a reunião com ele, eu vou lá, pego o celular e faço assim, ouve aí, por favor. Nossa. Aí dou o play. Aí ele ouve. Perfeito. Aí eu falo, você tá ouvindo da boca da pessoa, entendeu? Então você agora chama o teu secretário aqui e faz ele ouvir também. É isso que eu tenho trabalhado assim com ele. Boa, muito bom. A gente tá chegando quase ao final do nosso programa, o papo tá super bacana. Eu quero saber o seguinte,
o seu momento pré-candidato aqui. Quais são as suas bandeiras, o que você vai defender, quais são para que caminho você vai seguir, você se tornando deputado federal pelo PDT aqui por São Paulo. Primeira bandeira, um vagabundo a menos lá. Um bandido a menos. Ok. Certo? Tirar né? Segunda bandeira, eu tenho um trabalho social no terceiro setor há muitos anos, quero continuar com isso. Quero dar uma atenção especial para o terceiro setor. E aí, inclui até o terceiro setor que cuida dos animais de rua. Perfeito. Entendeu? Legal. Perfeito. Então, o terceiro setor tá no meu espectro. Uma coisa, como eu sou da educação, né? Eu sou sou professor e tudo mais, uma atenção para que haja cursos, preparo profissionalizante para os alunos de segundo grau. Se está no segundo grau, você tem lá biologia, química, não sei o que, tudo certo. Mas tem que ter alguma coisa profissionalizante também. Claro. Alguma coisa. Entendi. Alguma matéria tem que entrar no meio para você conseguir sobreviver com trabalho. Entendi. Né? Porque só você estudar filosofia, por exemplo, você não vai conseguir trabalho. Então você tem que sair de lá com alguma matéria. Preparado de alguma forma. Até porque o mundo hoje está exigindo isso, né? A velocidade cada vez... E aí o Estado não dá isso, ele vai procurar em cursinho de internet. Né? Então o Estado podia dar isso de uma forma oficial já. Entendi. Onde a pessoa opta, né? Então isso é uma bandeira. A outra bandeira, preparação de profissionais da educação para poder lidar com neurodivergentes. Ok. Você está entendendo que é uma necessidade que a gente tem visto do Brasil, né? Centro de referência do idoso, eu sofri com isso. Minha sogra, ela ficou idosinha e a gente trouxe ela para morar em casa. E em casa foi uma dificuldade muito grande ter que lidar com ela, porque tinha que sair para trabalhar, ficava sozinha. E aí eu tive que pôr ela numa casa de apoio. Né? Uma casa que cuida de idosos e tudo mal. Mas uma casa de repouso. Mas uma casa boa. Essa casa boa, Frota, ela é muito cara. É muito cara, entendeu? E aí minha sogra foi pra lá, então minha sogra tinha o quarto dela, a cama dela, né? Tinha o espaço dela. Mas custa, né? Custa, tinha lá nutricionista, tinha fisioterapia, tinha piscina, tinha atividade, tinha televisão, tinha jogo, tinha brinquedo pra velho, tinha playground de velho, não sei o que, aquela coisa toda. Até chamou de creche pra velho. Mas e a pessoa que tá com o seu idoso em casa, ele fica sozinho? Ele não consegue. Tá ferrado. E aí esse idoso em casa vai fazer uma coisa, quer trocar uma lâmpada, porque os caras tudo, eles não param, parece que tem pilha, maquininha. Então a gente precisava ter cidades acima de 100 mil habitantes, podia começar assim, a gente tem um centro de referência do idoso. Entendi. Você sai pra trabalhar, deixa o seu idoso lá, você pega no final do dia e traz ele só pra dormir. Entendi. Já tomou banho, fez tudo, ele leu livro, ele participou de palestra, ele tocou violão, ele pulou, ele dançou forró, ele... Entendeu? Então assim... Chega em casa pra dormir. Chega em casa pra dormir. Essas são minhas bandeiras, cara. Eu vou trabalhar nessa praia. Muito bom. Então, ó, eu quero... Primeiro, me passa aqui o teu Instagram, quem quiser entrar em contato contigo. Edu Xarope, P-mudo, com X. Edu Xarope. P-mudo com X. Isso. Quero te desejar boa sorte na sua caminhada, na sua campanha. Segue em frente, tá bom? O programa vai estar sempre aberto aqui para você, o que você precisar. Vai carregar ele na campanha? Vou carregar, é meu cabinho eleitoral. Teu cabinho eleitoral. E, cara, só te desejo boa sorte. Você tem aí bandeiras bem bacanas, entendeu? Que são extremamente plausíveis e de muita preocupação para o povo brasileiro. As pessoas precisam entender isso. Eu queria te falar o seguinte, Frota. Eu acompanho o seu trabalho há muitos anos. Tenho muita admiração e respeito por você. Né? Sei do trabalho que você fez no SBT quando você esteve na superintendência artística. Talvez as pessoas não sabem, não deu o devido valor a você dentro da televisão, na arte, né? Mas você teve um dos cargos mais importantes dentro do SBT e colocou projetos interessantíssimos para a emissora, né? Então, eu sou uma pessoa assim que, distante, eu não fico falando, não fico curtindo, não fico caminhando, mas sempre quando eu tô por aí, o que você acha? O cara bacana na televisão, eu cito seu nome. Entendi, sabe? Pô, obrigado. Porque eu cito seu nome porque suas ideias no SBT, elas iam na medida do quando você estava na Record, os programas que você fez na Record para a juventude, para a moçada, você trazia coisas que não estavam na televisão, quando você teve no SBT, que você trouxe aquela ideia do Batman, entendeu? E o trabalho que você fez na Praça é Nossa. Então você tem esse espectro artístico que vai desde do humor até o drama,
né? Você consegue transitar em tudo isso. Então, e essa coisa também de você chegar num programa de televisão e quando você chega, você aquece o programa, Sim. levanta. Entendi. Então isso é uma coisa que não é observada. Todo mundo acha assim que aquilo é uma coisa da sua natureza. Não é da sua natureza, aquilo é uma inteligência que você tem. Entendi. Você tá entendendo? Entendi. Então, quando fala de frota, pensa só nas polêmicas, mas não sabe que foi superintendente artístico. Nem eu sabia disso. Não Olha, entendeu? Você não contou. Criador de programa, um cara de criação, um cara de redação, uma inteligência ali. O Silvio pegava ele para poder, de forma estratégica, inserir, tirar, fazer, não sei o quê, tal. Então o Frota, ele era um coringa ali na televisão que os grandes diretores usavam nesse sentido, né? Então, isso é uma coisa que não houve essa compreensão, assim, do segmento, né? Mas eu queria só reiterar aqui, dizer da minha admiração, do meu respeito. Obrigado. Por você tá tendo do meu carinho por você, ver você lutando pelo povo, isso é admirável, isso é muito nobre. Obrigado. E quero também estender o convite aqui para que, se eu estiver lá em Brasília, sabe que o meu gabinete também será seu. Opa, obrigado. Tá? Obrigado, muito cargo obrigado. Que você precisar lá, pode contar comigo, pode contar comigo com ideias, entendeu? Você é artista, projetos. Também sou. Você é um cara de televisão, também sou. Você é um cara de cultura, também sou. Tá envolvido com política, também sou. É um cara que tem uma conduta ilibada, você tá entendendo? Obrigado. Ninguém pode falar nada de esqueminha, de não existe isso. Verdade, você tá entendendo? É verdade. Então, você pode achar alguns defeitos no Frota, claro, mas todos temos. Conduta ilibada, isso aí é uma coisa que quem tá do lado sabe. Então, cara, eu quero estar próximo de gente assim. Legal, legal. Entendeu? Eu quero estar próximo de gente assim. Então, considere seu o gabinete, essa conquista, e se a gente chegar lá, considere o gabinete. Se Deus quiser, vai chegar, com Tá certeza. Deus abençoe. Suas considerações finais. Obrigado pelo participação desse programa fantástico que é com o nosso amigo aqui, Eduardo Mascarenhas, e ressaltar uma coisa que foi falada aqui para finalizar, que as pessoas têm que ajudar a pessoa de Cotia, Frota de Cotia. Você não sabia você é de Cotia, parabéns. Cotia tem que ajudar de Cotia, porque as pessoas, o Frota sabe a dificuldade que é a cidade que não tem um deputado. A cidade tem que ter um deputado, como outras cidades tem, Barueri tem, os para poder olhar pela cidade. Não vem verbo, não vem nada. verdade. E sucesso pra você. É Você é um cara fantástico. Que Deus abençoe. Vamos juntos. Muito bem. Mais uma vez o teu Instagram. O Instagram é Jornalista Medina. Ok. E o seu? @EduXarope, com X e P mudo. Muito bem, rapaziada. Batemos esse papo aqui com o Edu Xarope, né? O Edu Xaropinho. Espero que vocês tenham gostado. Entrem, ajudem, tá aqui o Instagram de todo mundo. O meu é Alexandre Frota, _oficial. Continuem ligados aqui. Muito obrigado por vocês estarem com a gente até agora. Lembrando que temos aqui um ótimo pré-candidato a deputado federal, um cara que tem uma conduta e sabe exatamente o que quer, e tenho certeza que a maioria dos brasileiros concorda com os pensamentos que o Edu acabou de falar aqui. Então, muito obrigado, fiquem todos com Deus e a gente volta na semana que vem. Valeu, tchau!